As 5 camadas da análise sistêmica. Este é um conteúdo, primeiro de vários, que eu vou começar a trazer aqui no canal, onde eu vou aprofundar, trazer para você o que é, como, por onde começar a se transformar em um estrategista. Alguém que sai da camada operacional, que aperta o botão, que sobe as campanhas, que está ali no operacional, negócios, marketing, gestão, e vai para a cadeira estratégica de tomada de decisão de maneira assertiva. Por que são as 5 camadas da análise sistêmica? Porque foi uma forma que eu encontrei de sistematizar todo o meu processo mental interno. Eu transformei isso de fato. Não é um conhecimento solto, é um procedimento que eu coloco aqui em prática, como se fosse um checklist, e eu aplico isso sempre que vou começar um novo projeto. Eu abro um documento e penso de maneira exatamente como está aqui há vários e vários anos, e por isso que eu tenho resultados muito fora da curva na área musical, na área da educação, atuando com empresas, criando campanhas, fazendo ações. O que me separa de um profissional que talvez tenha menos experiência, menos bagagem do que eu, é esse termo aqui que eu quero muito que você domine, que é a análise sistêmica. Análise sistêmica. E como, de onde começou, como que eu cheguei nesse conceito. Foi, obviamente, é um padrão mental, mas quando eu li pela primeira vez esse livro do Peter Senge, A Quinta Disciplina, está aqui atrás de mim, com uma frase eu captei a ideia, né, a proposta do livro, mas de maneira geral, trazendo para minha área, foi quando eu me entendi, a partir dessa frase, só se pode entender um sistema observando o conjunto, ou seja, vendo o todo, não apenas uma das partes. É aqui que entra a análise e a visão sistêmica. O que poucos profissionais conseguem, de fato, saber diferenciar, que muitos deles acreditam que o conhecimento técnico, o conhecimento vertical, né? Eu irei me aprofundar em ser um ótimo analista de dados, um ótimo profissional de tráfego pago, uma pessoa que sabe demais assim programar de maneira profunda ali, né? Aquele profissional I vertical, I maiúsculo. E aí quando você vai entendendo que ser um estrategista nada mais é do que um profissional que tem habilidades, conhecimentos de múltiplas áreas, que é aquele conceito do profissional I, do profissional T, do profissional H, e eu gosto do conceito de profissional A, né? Onde você tem, de preferência, ali 2 áreas de maneiras profundas que você desenvolveu, aprendeu, não só estudando, mas vivenciando de maneira empírica, e você tem áreas específicas ali aqui no meio do A aqui, da letra A. Imagina um A maiúsculo na sua mente aí. Habilidades ali que você tem correlacionadas. E óbvio que a capacidade de correlacionar, né, fazer sinapses entre essas informações. Isso é análise sistêmica e eu identifiquei isso em 5 camadas e é o que eu quero trazer para você aqui agora. Isso é um framework, ou seja, um processo, um procedimento, nada mais é do que um conhecimento organizado, sistematizado, para que a tomada de decisão e a execução estratégica te dê, de fato, um diferencial competitivo. Seja você gestor, profissional, empresário que quer entender esse universo digital, não a partir somente de teorias e tutoriais da internet. Eu espero que você não considere isso daqui como um tutorial. De fato, é um dos conteúdos que eu mais gosto, que para mim faz muita diferença enquanto profissional, e para mim é muito importante que você saia daqui compreendendo, né? Deixa aqui nos comentários, eu sei que é um conteúdo que tem um certo grau de complexidade, mas de fato é o que vai separar, na minha opinião, os profissionais ali que vão estar operando ali como técnicos para aqueles que vão sentar na cadeira da decisão. Vamos lá. De maneira prática aqui eu juntei, né? Eu conectei ideias, conceitos meus, que eu peguei de outras pessoas que eu admiro, que eu leio, e juntei nesse sistema aqui. Vamos começar aqui com uma pergunta também, além da frase do Peter Senge, né, do livro A Quinta Disciplina, essa frase aqui também me formou muito para entender, para ir para esse lugar de, cara, eu preciso ser uma pessoa que tem uma capacidade de diagnóstico extremamente alta. Eu não sei se você gosta, mas muitas pessoas têm certo preconceito em assistir séries, documentários, né? A galera da alta performance acha que isso é balela, mas ao depender do que você está assistindo, isso vai te trazer também para um universo
prático, além de você juntar o entretenimento com prática. Tem uma série, The Good Doctor, no Netflix. E, cara, é um médico autista. Assiste, cara. Ali, pra mim, é uma aula de diagnóstico. Obviamente, né, que é uma série. Enfim, quem é da área médica vai entender o que eu tô falando. São coisas que não é 100% real, mas o conceito, a ideia geral dele, enquanto autista, tem uma capacidade, ele é muito visual, o paciente chega, ele consegue ver, identificar e pum, faz isso e vai lá e a ideia dele sempre é boa. E o que tá por trás? Ele consegue ver o todo, ou seja, a capacidade de diagnóstico dele é porque ele consegue ver o todo. E quando a gente traz isso para nossa área de negócios, seja uma cadeira de gestão, de marketing, você um líder de vendas, ou você como dono do negócio, você precisa ver o todo. Ver a parede inteira, não apenas 1, 2, 3 tijolinhos ali, a parede inteira. Quando você tem essa visão, você começa a agir de maneira assertiva. De maneira prática sempre olhar o todo. A capacidade de fazer bom diagnóstico é enxergar o todo. Isso, é claro, precisa estar muito presente, senão você vai sempre tomar decisão com base em falsos positivos. Grave esse termo, é muito comum em estatística, são falsos positivos, né? Você tem que ter a visão do todo. Ou seja, aqui, antes de agir, é essencial contextualizar o problema dentro de um sistema maior. Evitar erros de curto prazo e que garante que a análise seja feita e inserida com a realidade completa. Isso, de fato, é o que te dá, né? Ao ler essa frase, sempre que você estiver diante de um desafio, que o problema chegar até você, você se pergunta qual é o todo no qual isto que eu estou enxergando, vendo, ou seja, é apenas uma parte. Essa é a primeira camada aqui que você precisa entender, ou seja, ter a capacidade de ver o todo. Já um outro conceito que eu particularmente descobri assistindo uma entrevista do Elon Musk alguns anos atrás, e onde ele fala, né, esse conceito dos primeiros princípios, no YouTube, tá aqui no YouTube, enfim, você vai encontrar, mas resumidamente, né, de onde que saiu isso? Quando ele foi, né, trazer, né, aquela primeira ideia dele ter a SpaceX, dele ter um foguete, imagina, o cara veio da tecnologia, outro ramo, e não, eu quero ter um foguete que vai para a Lua e que vai e volta de ré. Mas basicamente, quando ele entrou nessa área, que é uma área nova para ele fala sobre os primeiros princípios, que nada mais é também de que um modelo mental, onde basicamente ele pegou um foguete, né, da antiga União Soviética, desmontou o foguete inteirinho, até a última peça, viu quanto que custava cada uma das peças e ali entendeu o real custo de ter um foguete, né? Em números quadrados é como se as pessoas falassem, Elon, para ter um foguete você tem que gastar 100 milhões de dólares. Quando ele desmontou e viu cada peça, o fabricante de cada peça ali, ele viu que dava para fazer por 15 milhões de dólares, tá? Só para ficar quadrado, para você entender a ideia. Quando você vê o todo, entende o todo, desmonta até a menor peça, e ou seja, o primeiro fragmento, a primeira ideia, a visão que isso te dá para tomar decisão é absurda. Enquanto você ver o todo é você ver a parede, o primeiro princípio é você ver o primeiro tijolinho ali. Cara, qual foi o primeiro tijolinho que ele colocou na parede ali? O segundo, o terceiro e tal. E você entender o todo fragmentado na menor peça. E aí você começa, ou seja, quebrando o problema em partes, e aí já vai te mostrando ali, te dando uma visão mais sofisticada e mais clara de como tomar decisões, fazer coisas dentro do seu negócio, dentro da sua posição atual. Vamos caminhando aqui, essa é a segunda camada. A terceira, que ficou muito popular agora, mas eu aprendi isso no livro A Meta, que é entender sobre restrições, né? De maneira clara, assim, também fazendo perguntas, né? Qual é o único ponto que, se resolvido, destravará todo o fluxo? Todo o fluxo. Eu moro aqui em Alphaville já há alguns anos, e sempre que a gente vai sair para levar os meninos para a escola, tem uma obra, né? Tô fazendo agora aqui, alargando aqui a avenida aqui, ao lado da minha casa. E eu sei que a partir das 7 horas vai ter um caminhão que tá lá e alargando e tirando areia. Aí vai gerar uma restrição, o trânsito vai ficar parado. Ou seja, isso é um ponto de restrição. O que eu faço para resolver? Primeiro, eu saio antes. Pego um outro horário e não passo, evito aquela via ali. Passem no horário que eu sei que estão fazendo obras. Ou seja, essa visão simples que é entender as restrições, quando você traz isso para o sistema, isso aqui
esse conceito, só ele aqui sozinho, eu posso te garantir que ele resolve 90% dos problemas. Parece clichê, mas é prático. Em vendas, por exemplo, né? A empresa me contrata, tá lá com dificuldade de leads. Meu lead tá caro, meu tráfego tá ruim, não tá convertendo. A minha cabeça vai muito na restrição. Poxa, peraí, por que tá caro? Por que tá ruim? Aí quando você vai ver, duas métricas principais. Eu até falei isso no vídeo anterior. Tempo de carregamento da página e 2, a taxa de conversão da página. São as duas principais restrições, assim, de cada empresa que me procura, eu já vou de olho fechado. Eu vou lá, vamos lá, connect rate. De cada 100 pessoas que clicam, quantas estão vendo de fato, lendo a página? Isso tem a ver com tecnologia, né, com carregamento. Ou seja, as pessoas ainda usam sistemas arcaicos de landing pages. Quem é do marketing vai entender isso, né? Páginas de captura, e elas acham que vão montar um servidor e vão fazer página em WordPress para captar lead. Cara, isso é tentar jogar futebol de chinelo. Você que trabalha com lead, tem um orçamento de marketing, ou seja, melhor falando, trabalha com marketing, né? E capta lead, e seu orçamento é mais de 20, 30 mil reais, e você está usando o WordPress para fazer landing page, você está torrando dinheiro. Não, por mais que eu tenha aqui um servidor, meu design sabe fazer o carregamento, cara, o WordPress não é ferramenta de fazer página. O WordPress é ferramenta de blog, tá? Existem ferramentas específicas de se construir landing pages, tá? Mas aqui, para o conceito que eu quero que você entenda, para o seu negócio, para a sua cadeira, a sua posição que você está hoje, é teoria das restrições. Você tem que buscar, identificar gargalos que são impedimentos óbvios assim, do seu processo. Se é vendas, onde que está o gargalo? É do time comercial? Abre todo o seu funil lá. Onde que está o gargalo principal? Quando o lead chega, quando tem um ponto de contato. Não, minha venda é no porta a porta. Qual que é o gargalo? É número de vendedores? Não, eu trabalho com um processo aqui onde é uma empresa de logística. Logística é muito legal você olhar com essa visão aqui. Tá, onde que está o gargalo? Poxa, a localização da empresa agora está numa via que o trânsito está muito... Muda a localização da empresa, você vai aumentar o nível de entrega. Ou seja, teoria das restrições. Quando você identifica, né, todo sistema, né, como eu trouxe aqui, né, todo sistema tem um único fator limitante. Isso é muito legal quando você não tenta identificar tudo de uma vez. Mas, poxa, peraí, deve ter uma coisa que está travando aqui. Se eu tirar ela, pum, o negócio desbloqueia. E aí, o que eu trouxe aqui, né? Todo sistema tem um único fator limitante, e resolver esse ponto gera impacto exponencial. Isso é legal você pensar. Sempre busque, com menos esforço, maiores níveis de impacto, né? Ou seja, como eu trouxe aqui, se uma empresa gera muitos leads, mas fecha poucas vendas, então talvez o problema não está na captação de lead, está no fechamento de vendas ou talvez na oferta, né? Aquilo que você está vendendo não é o que o cliente quer. Então, onde que está a restrição, né? Tem sempre essa briga, né? Time de marketing com o time de vendas. Aí o marketing gera lead, o time comercial vai lá e fala, pô, esse lead não tá bom. E aí, mas será que não é a oferta que tá ruim? A comunicação lá atrás no marketing falava uma coisa, a pessoa clicou com a intenção. Eu tenho uma brincadeira que eu falo, né? A pessoa clicou achando que era churrasco, na página era comida japonesa, e quando ela chegou no comercial era comida vegana. Pô, que confusão que é essa? Isso é muito comum, né? A comunicação não é congruente. Logo, isso é uma restrição. E aí a pessoa acha, o problema tá no marketing. O problema tá no comercial. O problema é o closer que não vende. Logo, onde que tá o ponto? Descobrir a restrição principal. Descobriu a restrição, vai lá, muda, você vai ver que você vai ter um impacto, como está aqui, exponencial. Então essa é a terceira camada, ou seja, identificar as restrições principais e agir sobre ela. Quarta, esse é um modelo que eu desenvolvi, né, que é a análise VIA, porque aqui você vai perceber que no dia a dia, né, a gente está o tempo todo tomando decisões, né? Eu vi esses dias o Paulo Vieira, falando que em média um ser humano ele toma ali 3.000, se eu não me engano, decisões. Então você imagina, né, que você está todo o tempo ali tomando decisões. E eu criei esse sistema aqui que eu chamo de análise VIA, que é vital, importante e acessório. Pensa comigo, se eu vou fazer algo, se eu vou mexer em algo estratégico, enfim, no negócio, você precisa entender isso, tá? Eu preciso começar em tudo que vai trazer vida para o negócio, ou seja, aquilo que é vital. Pensa que você está perdido, você
foi caminhar na selva, não sei, você foi fazer um passeio ali, e você se perdeu lá. Você se perdeu, tentou sair, tá lá preso na mata fechada. Se você não olhar com esse aspecto aqui, você vai morrer no segundo dia. Onde que tá o cuidado? Você tem que se perguntar, tá, o que vai garantir a minha vida? O que é vital para mim? O que é vital? Água, alimentação, sono. Beleza, garantia aqui. Depois, o que é importante? Tá, é importante eu ter um celular aqui, tentar fazer ali para me comunicar. E o que é acessório? Poxa, eu preciso carregar essa mochila aqui, tô com, sei lá, um monte de coisa aqui, com máquina fotográfica, tô com um monte de coisa aqui, eu preciso acessório? Por incrível que pareça, muitos negócios, muitas empresas, elas estão ali mexendo em acessório, né? Eu vejo, é muito comum, eu bato o olho aqui nos profissionais, assim, alguns concorrentes meus, toda a comunicação dele, toda a ideia, todas as estratégias, tudo que eles trazem é sempre com base em acessório. Muito, muito raro, assim, em coisa importante. E o vital, que é o vital, eles acabam não vendo. Mas por que isso vem lá de trás, primeiro, de você ter a visão sistêmica, ver o todo, desmontar os primeiros princípios ali, né? Começar ali, identificar a restrição, identificou a restrição, vai para a camada de ação, começa no que é vital, ou seja, sem o vital nada funciona, precisa ser resolvido imediatamente. Depois, resolveu o vital, vai para o importante, ou seja, tem muita relevância, mas ele está em uma segunda ordem de prioridade. E por último ali, melhorar o que é acessório, né? Pensa você, faz esse exercício aí, dentro do seu negócio, o que é vital, o que é importante e o que é acessório. Outra dica extremamente importante hoje na era da IA, no seu time, né? Muita empresa tem restrição orçamentária de marketing, muito comum isso. A empresa tem lá 10 colaboradores no time de marketing, sendo que 8 estão fazendo coisas acessórias, estão comendo uma folha ali, sei lá, de 20, 30 mil, que esses 30 mil poderia estar indo para o tráfego, que é vital, e a empresa poderia estar vendendo ali, levando para o comercial muito mais leads que estariam gerando mais vendas. Ou seja, a pessoa está lá com um monte de gente lá, fazendo coisa acessória de marketing, post, enfim. É muito comum isso, e não olhando para o que é vital. Na área de marketing, o que é vital? Demanda, gerar demanda. O que é gerar demanda? Pessoas descobrindo a sua marca, processo deep que eu chamo, né? Deep Dev. O Dev é descobre, engaja e vende. É basicamente isso. Descobriu como? Com reels virais, com tráfego, com iscas, com funis. Engajou, que é tempo de tela. O meu decisor sempre separa decisor, influenciador e telespectador. O meu decisor viu, seja com ponto comigo, ou o influenciador dele deu para ele, achou meu conteúdo e deu, ou foi um telespectador que deu para ele esse conteúdo. Eu vou depois fazer uma aula só sobre isso. Mas basicamente, quando eu trago essa clareza, essa decisão, que é vital para o meu negócio, dentro da área de marketing, que é a minha área, enfim, mais gestão, enfim, vendas, a decisão, a ação, ela é muito mais inteligente. Aqui tem uma pergunta chave aqui, o que é vital para resolver primeiro? O que é vital para resolver primeiro? Lembra? A gente estava construindo aqui. Preciso primeiro diagnosticar, beleza. Diagnostiquei, caramba, ó, legal, isso aqui, top, é isso, beleza, realmente é análise retroativa, ó, há quanto tempo esse problema acontece, ele é recorrente, você vai identificar, vai conversar com pessoas dentro do seu negócio, vamos resolver agora. Começa por onde? No que é vital. Sempre tome decisão com essa lógica aqui, que é um modelo de priorização, análise via vital, importante e acessório. Então, essa é a quarta camada da análise sistêmica. E a quinta, que é um modelo, ou seja, quando você vai executar algo, né, você tem praticamente 3 possíveis coisas, caminhos que você pode ir. Você pode fazer mais do mesmo, você pode fazer algo novo, ou você pode fazer algo melhor. Como assim, Diego? Novo, mais ou melhor? Pensa comigo, vamos voltar para a área de marketing. Digamos que você tenha um sistema de aquisição que já está validado, ou seja, você tem lá muito comum, você tem lá, quando a gente trabalha com vendas de alto valor, produtos acima de 10, 20, 30, 50, 100 mil reais, tem um padrão que no seu comercial, na sua empresa já está validado. E aí, é muito comum que, ao invés de você fazer mais dele ou melhorar, você queira fazer algo novo. Até que ponto é inteligente fazer mais do mesmo, fazer algo novo, totalmente diferente do que está sendo feito, ou melhorar o que está sendo feito?
Esse último ponto, que é a linha de execução, quando você dá um passo para trás e lembra da análise via, vital, importante e acessório, ele basicamente, ele se conclui com a prática, com essa sequência. Se eu no início identifiquei o todo, beleza, qual é o todo no qual isso que eu estou vendo é uma parte, identifiquei o todo. Os primeiros princípios, identifiquei ali a peça menor para a peça maior, beleza, identifiquei. Cara, mas olha só, mas talvez tenha alguma restrição aqui que tá pegando aqui, o que que é? Identifiquei a restrição, estanquei a sangria, então liberei o sistema que tava travando, que tava tendo restrição. Aí eu vou, que é análise via, tá? Por onde eu começo agora? Vital, importante, acessório. Identifiquei o que é vital. Quando você vai executar, você vai esbarrar quase que inevitavelmente nesses 3 possíveis caminhos. Fazer algo a mais, né? Melhorar aquilo que está sendo feito, fazer algo novo ou melhor. E aí tem sempre uma pergunta, né? A melhor solução aqui é fazer mais? É inovar ou é otimizar? Então, sempre, eu posso te garantir, sempre você vai estar nessa, não é encruzilhada, né? Mas sempre nesses possíveis 3 caminhos. Para onde você vai? E isso, obviamente, vem de você ter ali a capacidade de ter uma análise sistêmica, uma visão sistêmica extremamente aprofundada. Eu quis trazer isso de maneira rápida aqui para você, para que esse conteúdo não fique tão longo. Esse é um tema, um assunto que eu trago dentro da comunidade de Academy, que é minha comunidade para gestores, profissionais de marketing, empreendedores que querem saber, conhecer, dominar sobre inteligência digital. Eu trago muito esse conteúdo muito focado na área de gestão, marketing e vendas, porque é algo que faz com que o profissional ele se diferencie, principalmente quando esse profissional ele já tem ali uma habilidade extremamente alavancada, extremamente desenvolvida, melhor falando, em uma área. Então, imagina você, um bom gestor de tráfego com esse conhecimento aqui. Aí você pula pro estratégico em pouco tempo. Ou você é uma pessoa que cria marcas, uma pessoa que é da área criativa do marketing. Quando você entende isso daqui, você passa ali pro estratégico, já começa a entrar em outros aspectos. Tanto marketing, vendas, gestão, de maneira geral, e você, empreendedor, vai se beneficiar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Eu vou estar abrindo a primeira turma nos próximos dias ali da The Academy. Eu quero, de fato, reunir um grupo de pessoas que pensam e executam com excelência, né? Pessoas que querem, de fato, mergulhar nesse universo intelectual, de ler, de conhecer, de estudar e, obviamente, de agir, mas agir com essa lógica, né? Agir de maneira estratégica e ser, de fato, ali um profissional, seja você dono do seu negócio ou você é uma pessoa que é sócio ou que colabora em um ecossistema. Então, esse é o meu propósito. Quiser a nossa ajuda aqui, né? A nossa consultoria, que é um modelo onde eu hoje me encontrei bastante, onde eu entro com essa cabeça, com esse olhar e ajudo a empresas. Está aqui o nosso Instagram, manda um oi pra gente lá, a gente vai ter um prazer em ajudar vocês. E é isso, sucesso. Aqui nesse canal tem vários vídeos, eu vim fazendo uma construção aqui para quem está no negócio de educação, né, que é um negócio que eu particularmente sou apaixonado, em empresas que vendem conhecimento, vendem conteúdo, seja mentoria, assessoria, curso, enfim. E eu quis trazer algo que para mim é crucial, né? Quando eu fui organizar o início do canal, eu não quis começar pela área tão estratégica e não pela área técnica, quis trazer algo que eu de mais de mentalidade, mesmo de visão, de um olhar que eu construí. E toda semana eu tô aqui no canal, manda um oi aqui, me segue, se inscreve nesse canal, deixa o like, compartilha e vamos que vamos. Até o próximo vídeo.